A mensagem que eu recebi, que eu ouvi algumas semanas atrás, ela tinha logo no começo uma pergunta, não é? Você deve dar graças em tudo? Sim ou não? Nós acabamos de ler, que nós devemos dar graças em tudo. Amém? Agora, isso significa que a gente tem que agradecer a desgraça? O que você acha? Está tudo dando errado na sua vida, nada dá certo, tudo vai mal. Aí você levanta a mão para o céu e você fala assim: Deus, obrigado por tudo de ruim que está acontecendo na minha vida. Você acha que é isso que o apóstolo Paulo está nos querendo dizer? Não é. Não é. E é isso que nós vamos aqui meditar um pouco, O espírito do texto não trata de agradecer pelo mal. O que é o espírito do texto? Qual é a intenção do texto? Qual é a intenção do apóstolo Paulo quando ele está nos orientando a dar graças ou agradecer em tudo, Até eu não sei nem o nome disso, é uma preposição em, não é por tudo, é em tudo, amém? E essas preposições, está que eu não estou ruim de português, Essas preposições, ela traz para a gente uma compreensão, não é por tudo, mas é em tudo. Eu não devo ser grato por tudo estar dando errado, mas eu devo estar dando graças naquilo, ou em o que está dando errado. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso? Nós devemos sim agradecer ao Senhor, por Ele estar conosco, mesmo enquanto passamos por dificuldades. Você conhece o texto que está lá em João 16:33, Lá diz assim: no mundo tereis aflições. Amém? Jesus, ele já trazia para nós este alerta, esta admoestação, esta lembrança: olha, a vida de vocês não será fácil. Vocês vão passar por perseguições, vocês irão passar por tribulações, vocês vão passar por muitas dificuldades. Mas crede em mim. Por quê? Eu venci o mundo. Amém? O que Jesus está dizendo, está querendo dizer para nós aqui? Ele está querendo dizer que a gente pode ter bom ânimo, porque se Ele venceu, eu e você também venceremos. Amém? Não venceremos porque somos como Ele, ou temos a força dEle, ou temos o poder dEle. Não, mas nós vamos vencer porque Ele vai nos dar a vitória. É um presente. Amém? É graça. Amém? É graça. Então entenda que até esta questão, a palavra gratidão tem raiz na palavra graça. Amém? Ou seja, eu sou grato, ou eu rendo graças por algo que eu recebi de graça, sem mérito, sem merecer o que estou recebendo. Amém? Então, porque Ele venceu, nós já temos a vitória sobre as nossas vidas. Sabe por que você pode ser grato na tribulação? Porque você vai vencer a tribulação. Sabe por que você pode ser grato na hora da dificuldade? Porque Jesus vai te dar a vitória durante esta dificuldade. Você não vai permanecer nesta batalha, nesta guerra e sair dela perdendo. Você já venceu antes mesmo dela estar completa. Amém? E por que eu posso dizer isso? Porque Ele já venceu. Diga comigo: Jesus já venceu, e nele eu sou mais do que vencedor. Amém? É muito comum no meio das adversidades nossa boca se encher de murmurações. E talvez aqui esteja o problema, o que é oposto
a alguém que é grato, não é? Talvez o oposto, né, de uma pessoa grata, a gente chama a pessoa a quem não é grato de ingrato, não é? E como alguém pode demonstrar ingratidão? Podemos começar por aquilo que ela diz. A Bíblia não nos ensina, Jesus não nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio, não é? Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós proferimos, porque aquilo que a gente diz revela o que está dentro de nós. E se na hora da dificuldade, e se na hora da tribulação, e se na hora que a tempestade se levanta, eu começo a murmurar, eu revelo até o tipo de fé que eu tenho, eu revelo até o quanto eu confio em Deus, eu revelo o quanto a palavra de Deus, de fato, ela alcança a minha vida. Se eu começo a falar, vamos aqui fazer aquela brincadeirinha, né? Não lembro nem o nome daquele bichinho, né? Que dizia: ó céus, ó azar, Zé Buscapé? Ó céus, ó azar, eu nasci, né, assim, eu sou o pior dos homens, tudo dá certo para os outros, para mim é essa desgraça, não é? Temos um irmão aqui em Mogi Guaçu que eu gosto, faz muitos anos que eu não converso com ele, né? Mas cada vez que eu ia conversar com ele, ele falava: pastor, Deus virou as costas para mim. Está dando tudo errado, mas não tinha uma vez que eu não ia conversar com ele que ele falava: não, agora as coisas estão melhorando. Todas as vezes estava dando errado. O que é, Michael? É very hard. Está dando tudo errado, nunca está dando certo, todo dia tem um mal, nunca acontece nada de bom. Então essa pessoa, ela está revelando, e aliás, né, irmãos, a gente nunca pode se esquecer que as nossas palavras, elas são como sementes, não é? Aquilo que a gente diz, a gente vai colher. A palavra, né? Acho que é Provérbios que diz isso, que a flecha lançada e a palavra dita não volta. Ela não tem como voltar atrás dessa palavra, não tem como apaga, não tem como apagar, já foi, já está plantada. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, e a nossa ingratidão, na grande maioria das vezes, se manifesta através das nossas palavras. Enquanto estava acontecendo o louvor, eu lembrei de uma outra mensagem que eu preguei aqui, que eu falei sobre gratidão, mas não falei da gratidão a Deus, eu falei da gratidão ao próximo, né? Que a gente tem que ter uns com os outros. Hoje, especificamente, a gente está falando da nossa gratidão ao Senhor, aquela que nós devemos ter para com Deus. Nós nos esquecemos que em outras ocasiões nós já vencemos algumas tribulações. Não é interessante? Muitas vezes a gente já passou por luta, a gente já passou por dificuldade, a gente já viveu o problema, e às vezes o problema se repete, e nós já vencemos no outro momento a dificuldade, e quando ela retorna, ao invés da gente olhar para trás e eu já venci, vou vencer de novo, a gente fala: mas voltou essa desgrama, mas assombração, né? Encosto, né? Encosto, larga do meu pé, não é? Ao invés de a gente pensar que, não, já venci, já prevaleci outra vez, vou vencer de novo, eu já dou graças a Deus porque vou vencer, porque já venci. Normalmente a gente já
né? Por que isso está acontecendo de novo, né? Esta é uma outra mensagem, uma avaliação que a gente deve fazer, né? Vamos meditar no Salmo 23, o versículo 4. Eu acho que é um dos versículos mais pesados, né, da palavra de Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Por que eu devo agradecer quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte? Por que eu devo dar graças a Deus quando o momento da minha vida é aquele mais difícil que eu já vivi? Porque o Senhor está comigo. É interessante o próximo versículo, porque ele cita assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui algo tremendo, né? O que a gente, quando você pensa na palavra consolo, o que você imagina que seja o consolo? Normalmente o consolo, a gente pensa assim: eu não senti dor, né? Estou consolado, né? A tristeza foi embora, né? Estou consolado, eu me conformei. E não é. Ser consolado é ter a vara e o cajado do Senhor no meio do vale da sombra da morte. Porque enquanto passamos pelo vale da sombra da morte, eu logo imagino um lugar muito escuro, né? Não é? Se eu for imaginar como que é o vale da sombra da morte, eu penso num lugar escuro, que eu não consigo enxergar um palmo à minha frente. Como que eu vou me guiar num lugar desse? Sem uma luzinha? A vara e o cajado. Então no vale da sombra da morte eu dou graças, porque o Senhor está comigo. A sua vara me dá umas lambadinhas quando a gente está saindo do trilho, né? E o seu cajado me traz de volta ao caminho, para que eu alcance, para que eu atravesse aquele momento de luta, aquele momento de tribulação. Uma outra questão para a gente meditar aqui: quando não damos graças a Deus, estamos dizendo que Deus não foi perfeito. Você sabe que não existe o versículo, né? Aquele versículo que a gente gosta bastante de falar, né? Não cai uma folha da árvore se não for pelo poder de Deus, né? Esse versículo não existe, né? Não tem isso na Bíblia. Mas por que a gente gosta tanto dele? Para justificar, né? Para justificar algumas coisas que acontecem, né? Para a gente poder aceitar algumas coisas que estão acontecendo. E aí tem aquele outro versículo lá de Romanos que a gente gosta bastante, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então a gente também entende, não, está tudo errado, mas vai dar tudo certo, né? Então a gente tenta nessas palavras, a gente encontrar um lugar de conforto, né? Quando na verdade o que está acontecendo para nos tirar do conforto. As situações difíceis, na maioria das vezes que acontecem na nossa vida, não acontecem por acaso, aleatoriamente. Elas acontecem exatamente para tirar a gente do conforto, para tirar a gente daquele comodismo, não é? Para buscarmos mais a Deus. Agora, quando eu não sou grato nessas situações, o que eu estou dizendo? Deus não é perfeito. A palavra diz que Deus é bom? Sim ou não? A palavra diz que Deus é amor? Então por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que Ele não é perfeito? Será que Deus é meio traíra?
Será que Deus é meio amigo da onça? É ou não é? Não é. Não é. Em todas estas coisas, Ele tem nos ajudado. Então nós temos que ser gratos, porque se nós não formos gratos, nós estamos indiretamente, ou diretamente, depende, né? Dizendo que o nosso Deus não é tão eficiente assim. Nosso Deus não é tão eficaz assim. Porque se Ele fosse eficiente, eu não precisava nem orar. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que eu tenho dificuldade com relação à oração, né? Por que Jesus ensinou assim para a gente? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Deus que te vê em secreto já está lá dentro do quarto te esperando. E aí vem a parte que eu acho mais terrível. Ele já sabe o que você vai pedir. Aí a pergunta, né? Mas se Ele já sabe, porque o que eu vou pedir? Se Deus já sabe do que eu preciso, por que Ele não faz logo, né? Por que Ele já não resolve? Deus sabe o que vai acontecer com você amanhã? Sabe ou não sabe? Ele sabe se vai ser um dia bom, e Ele sabe se vai ser um dia mau, não é? E se Ele já sabe que amanhã será um dia mau, por que Ele já não resolve o problema para tornar o dia bom? Porque Ele espera a nossa oração. E a nossa oração poderá não nos livrar do dia mau, mas Ele estará conosco durante todo o dia. Amém, irmãos? Ele estará conosco ao longo de todo o dia. A questão não é se o dia está com um sol lindo, maravilhoso, ou está uma tempestade terrível. Não interessa como estará o clima amanhã. Importa é quem estará conosco ao longo do todo o dia de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem e toda a eternidade. Amém, irmãos? Uma outra coisa para a gente refletir: se a vontade de Deus é que a gente dê graças a Ele por tudo, não, em tudo, quando nós não damos graças, nós estamos fazendo a vontade de quem? Quando a gente dá graças a Deus, a gente está glorificando a Deus. E quando a gente não dá graças, quando a gente murmura, quando a gente é ingrato, a gente glorifica quem? O capetoso, não é? Porque ou a gente dirige a glória a Deus, ou a gente dirige a glória ao diabo. Então você tem dado as suas palavras, as suas atitudes, elas têm glorificado a quem? A Deus ou ao maligno? Por isso, tanto cuidado temos que ter com as nossas palavras. Tenhamos palavras e atitudes de gratidão. Me lembro da mensagem que eu preguei aqui outro dia, e que eu falei que a gratidão não é um sentimento, não é? Amor é um sentimento? Amor não é sentimento. Se você disser que ama alguém, e isso não passar de palavras, não existe amor nisso. Porque o amor é uma ação. Amor é uma atitude. Quando você ama alguém, você manifesta esse amor. Aí, múltiplas maneiras, né, de demonstrar o amor. Você tem fé? Fé é uma coisa abstrata? Se eu perguntar assim, quem tem fé? Todo mundo vai levantar a mão, ainda que seja do tamanho, do tamanho do grão de mostarda é muito, né? Menor do que um grão de mostarda.
né? Ainda que seja menor do que um grão de mostarda. Se eu perguntar se você tem alguma fé, todo mundo vai dizer que tem alguma fé. Mas o fato de você levantar a sua mão, de fato, demonstra para mim que você tem fé? Não. Eu vou ter que acreditar na sua palavra, não é? Mas é na hora da dificuldade, é na hora que a fé é requerida, que aí então você vai demonstrar se você tem de fato fé, ou se você tem de fato só palavras. Amém? Fé não é palavra, não são palavras. Fé é uma atitude. Hoje, por exemplo, para vir na igreja, aqui no templo, né? Com esse tempo de chuva, precisa ter o quê? Fé. Não é? A atitude de sair de casa num dia adverso. Adverso significa o quê? Uma coisa diferente. Hoje não é um dia comum. Essa noite aqui não é um dia que pessoas comuns estão na igreja, que vieram ao templo. Hoje é um dia que pessoas de fé vieram ao templo. Amém? Porque a fé se apresenta de alguma forma através de uma atitude. E todos os dias nós precisamos apresentar a nossa fé às pessoas, principalmente, mas também ao nosso Deus. Amém? Da mesma maneira, a gratidão não pode ser apenas uma palavra. Você é grato? Você fala, sim, eu sou grato. Mas materializa isso para mim. Como você materializa a sua gratidão? Quer ver uma forma de você demonstrar a sua gratidão a Deus? Sendo um dizimista fiel. Não é ser dizimista, né? Porque se você perguntar assim, você é dizimista? A pessoa pode falar, a pessoa que dá um mês sim, um mês não é dizimista, né? A pessoa que dá o dízimo, não traz na igreja, mas leva para qualquer outro lugar, vai falar, eu sou dizimista fiel, não é? Mas demonstra gratidão? Apresenta gratidão? Provavelmente não. Provavelmente não. Por que não? Porque se eu estou nesta casa, nesta igreja, estou desfrutando, olha, da luz acesa, da cadeira macia, né? Da igreja construída, bonita, eu sou grato por isso. Onde eu vou entregar meu dízimo? Na casa aonde eu estou servindo, aonde eu estou desfrutando aqui da estrutura de tudo que está aqui. E quando eu não sou dizimista na casa, eu sou grato? Não sou grato nem a Deus e nem ao ministério aonde eu sirvo. Entende isso, irmãos? Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando você tem um ministério na igreja, seja no ministério de música, seja no diaconato, seja na intercessão, seja nas bases que a igreja contém, quando você está envolvido, você está materializando a sua gratidão. Amém? E quando eu estou aí solto, só vendo a banda passar, estou sendo grato? Não. Porque a gratidão, ela precisa ser também materializada. A nossa gratidão, ela se apresenta por meio da nossa fidelidade. Fidelidade em tudo. Fidelidade na casa de Deus, fidelidade na minha casa com a minha família,
fidelidade no meu trabalho, fidelidade nos meus relacionamentos fora até do ambiente cristão. Amém? A fidelidade, ela materializa a minha gratidão. Então que o Senhor venha colocar no seu coração muita gratidão. Amém? Muita gratidão. Porque a gratidão é algo que agrada muito. Olha só, mais uma palavra que deriva de gratidão, né? Agrada, né? Gratidão vem de um coração agradecido. Amém? De um coração agradecido. Então é um coração que agrada a Deus. Que o Senhor nos dê esse coração. Amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos, por favor. Com seus olhos fechados. Você consegue identificar em você uma pessoa grata ou não? Se você percebe que precisa ter um coração mais agradecido, e quem sabe você se sinta incapaz de ser agradecido, há uma pessoa aqui hoje que pode te tornar uma pessoa agradecida, e essa pessoa é o Espírito Santo. Então erga as suas mãos. Se você já é agradecido, então abra sua boca para agradecer, semeia mais gratidão, porque quanto mais gratidão, quanto mais graça, quanto mais ação de graças você plantar, mais graça de Deus será derramada sobre sua vida também. Fale com Ele, vamos orar. Ó Deus querido, nós precisamos de Ti para termos um coração grato, para que não tenhamos apenas palavras na boca, mas atitudes que correspondam com aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Deus, como